Oi, tudo bem? Sou a professora Márcia Martins, coordenadora do curso de Gastronomia do seu Unifametro, e convido vocês a participarem do nosso Pod Fametro. Irá falar hoje sobre a importância da pesquisa na gastronomia. E hoje, em nosso estúdio, recebemos Serafim Taveira, procurador na OAB Amazonas e diretor regional da OACB Amazonas de 2019 até 2021. Foi presidente da Comissão da Agricultura Familiar, Agroextrativismo e Pesca, OAB Amazonas. Serafim Taveira, graduada em Direito aqui pela Fametro, e atualmente realiza uma pós-graduação em Direito do Agronegócio e Política Agrícola. Participa também ativamente de ações, pesquisas e fomento ao associativismo e cooperativismo no âmbito de produção e comercialização de alimentos pela agricultura familiar. Essa é uma pequena parte do nosso convidado de hoje, Serafim Taveira. Seja bem-vindo ao nosso Pod Fametro e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Márcia. Foi um prazer retornar aqui à Fametro. Como ex-aluno, tenho dupla satisfação. Primeiro, de retornar e segundo, de ver que a Fametro evoluiu mais ainda durante esse período que eu estive ausente daqui e que o foco em pesquisa, a união entre a universidade e a comunidade é uma das premissas do curso de gastronomia. Quando começamos, sabíamos onde queríamos chegar. Oferecer uma educação de qualidade, acessível a todos os amazonenses. 20 salas, apenas alguns colaboradores e não mais que 200 alunos. Mas não nos faltava coragem para continuar e crescer. E assim, construímos o maior e mais moderno centro universitário do norte do país. Um sonho que se transformou em realidade. Fácil? Não, mas valeu a pena. E nós não vamos parar de crescer. Como tivemos uma conversa prévia, falamos um pouquinho do nosso interesse, o interesse há algum tempo a gente já planejava trabalhar a pesquisa. E aí tivemos agora essa força maior por parte até do colegiado, por parte da instituição, para que nós pudéssemos sim concluir esse projeto. E aí, Serafim, a gente vê essa questão dos cursos de gastronomia, eles vêm crescendo muito, não só na nossa região, mas como em todo o Brasil. Mas acredita-se que a questão do desinteresse dos cursos superiores em gastronomia pela ciência, ela seja resultado da própria construção do conhecimento dessa área, Como a educação da gastronomia foi muito introduzida tardiamente, a gente acaba também seguindo, eu acho que poucos aqui devem conhecer, o Catálogo Nacional de Cursos Superiores. Então, ele limita muito essa questão da pesquisa, porque ela acaba voltando, as orientações acabam voltando muito mais para a questão do gerenciamento de restaurante. O foco acaba sendo muito mais voltado para a questão culinária, tá? Tanto que a formação que eles nos dão é a formação em chefe de cozinha ou em gastrônomo, o gerente de gastronomia, o administrador de gastronomia, vamos falar dessa forma. E aí a gente pensando, conversando com o colegiado, criamos o grupo pesquisa, o grupo de pesquisa, práticas e experiências em gastronomia, na qual a gente está aí com 3 temas para ser trabalhado: agricultura familiar e punks, a gastronomia social afetiva e o beneficiamento do pescado, tá? E na qual a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre. E aí eu quero te perguntar, Serafim, que forma você acha que a pesquisa pode e vai contribuir para a gastronomia no nosso âmbito, na nossa região? Do ponto de vista das comunidades produtoras, o maior desafio para agricultor, para pescador, para o agroextrativista, o primeiro desafio é ter o produto. Segundo desafio, escoar essa produção. Terceiro desafio, começar a ter uma visão diferente em relação à agregação de valor. E eu entendo que a atividade da Fametro, a pesquisa, orientando seus alunos a identificação, inovação, criação, saindo daquele currículo básico que se vê nas grades curriculares das graduações, dos cursos tecnológicos, eu percebo que nós teremos uma oportunidade
de ensinar as comunidades, de levar aos familiares dos agricultores familiares, dos pescadores, uma opção de agregação de valor ao produto. Porque hoje, basicamente, extrai o produto da natureza, seja o pescado, seja o produto agrícola ou o agroextrativismo, e entrega para um atravessador. Isso, nessa operação, é apenas comercial, não tem uma agregação de valor. Então, se a FAMetro conseguir levar essa produção de conhecimento que vocês estão fomentando aqui dentro para os comunitários, eu percebo que a esposa do pescador ela vai poder naquela comunidade que tem ali um apelo do turismo, tem um apelo da economia criativa, ter um produto diferenciado, ter um aproveitamento de algum produto. Por exemplo, como conversamos mais cedo sobre o aproveitamento do caroço do tucumã, agregado o óleo desse caroço, a farinha, que gera ali um enriquecimento alimentar. E imagine, esse produto com um pescado ou um prato que foi inovado, foi criado aqui pelos seus alunos. Eu entendo que a FAMetro vai estar criando não só conhecimento, mas agregando valor ao manauara, aos nossos ribeirinhos e enfim, os nossos interioranos, né? Será um desafio, né, para o curso, será um desafio para a instituição, até porque a grande maioria das matrizes, e a nossa também ela não é muito diferente, ela acaba sendo focada o que é disciplina mais para uma área mais produtiva, mais administrativa. Então, os nossos alunos que farão parte do grupo de pesquisa, eles estarão fazendo essa atividade paralela, né? E o objetivo nosso não é somente dar mais uma atividade, é mostrar que com a pesquisa ele pode enriquecer o currículo dele e contribuir para a nossa comunidade, como a gente acabou de falar. O turismo, né? Aonde o turismo? No desenvolvimento de novos pratos, né? Ele pode também desenvolver até um próprio produto e aquele produto aplicar naquela preparação dentro de um restaurante, dentro do seu estabelecimento. A gente vê muito quem fazendo isso é o chefe, o Alex Atala. Ele vem para cá, para a região, desenvolve um produto e aplica lá no cardápio dele. Desenvolver também a questão de resíduos, trabalhar com essa questão da sustentabilidade dentro da pesquisa. O que você em casa faz com a sua pele do peixe? O que você faz ali com os ossos? Então, desenvolver ali a pesquisa para aproveitar o peixe todo, né? O pescado como um todo. A gente tem também a questão do artesanato, né? Ele vai trabalhar com fruta ali na agricultura familiar, na Punks. O que eu posso fazer com isso? A gente também não pode esquecer da indústria farmacêutica. Também tem a Punks, a questão da alimentação saudável, tudo isso. E para que isso também seja possível, sabemos que a gente precisa das parcerias. É por isso que o Serafim está aqui, né? O Serafim está aqui para contribuir com essa parceria. Eu queria também saber, né? Com quem que a gente pode contar, de que forma, que dica que você dá aí para a gente achar esse caminho, né? Para achar esses parceiros, essas incubadoras, para que a gente possa ter todo esse apelo, todo esse apoio. Bom, representando o Instituto Valenda Economia Criativa, um dos nossos exemplos que nós já identificamos, o nosso presidente foi até a Colômbia, exemplo, lá na cidade de Cali e Medellín, principalmente Medellín, teve a necessidade de uma reconstrução da comunidade após aqueles eventos da época do cartel de Cali, cartel de Medellín. E o que se viu lá? Foi exatamente a participação das fábricas de conhecimento, das universidades, das faculdades, levando o resultado de pesquisa para que a comunidade ela pudesse enxergar as atividades que faziam de um ponto de vista diferente, de um ponto de vista turístico, de um ponto de vista de geração de economia, não apenas de escambo, não apenas de venda de um produto retirado da natureza, mas uma oportunidade de crescimento da comunidade. Então, a FAMetro criando essa mentalidade no aluno que deixa de ser um cumpridor de receitas, um cumpridor de grade, mas que tem uma visão de pesquisa, esse indivíduo, imagino eu, ele vai ter ali, a partir desse momento, né, a libertação da sua mente daquela caixinha, ele vai começar a enxergar situações diferentes, oportunidades dentro da alimentação, não só a gastronomia do ponto de vista técnico,
mas o que eu posso fazer com um produto, como você falou do pescado, que até para alimentação animal, já existem pesquisas e práticas que podem pegar a pele do peixe, o resíduo do tratamento do peixe, para misturar com outros implementos para se transformar em ração animal. Nosso pirarucu aqui da região pode ser utilizado a pele para o artesanato, para a fabricação de bolsas, sapatos, e tudo isso é resultado de pesquisa. Alguém foi lá e identificou. Então, o que vocês vão criar nesses primeiros alunos que se voluntariaram para a participação da pesquisa, tem um potencial que, a princípio, você pode imaginar, mas os resultados vão ser maiores do que qualquer um possa estar pensando. Porque o indivíduo que sai da caixinha deixa de ser um mero cumpridor de regras, de normas, e passa a sonhar, criar coisas diferentes, como foi a questão dos punks, né? Que são produtos alimentícios não convencionais. Até hoje eu olho com certa desconfiança alguns, que parece ser estranho, mas tem alguns desses alimentos que estão em restaurantes aqui em Manaus e o prato é cobrado um valor acima do imaginável, né? Então eu acredito que a importância ela não é só para a comunidade, mas para os próprios alunos. E ao sair, eu imagino, posso dizer até que arrisco dizer com certeza, que eles deixarão de pensar em somente ser empregados, dono de restaurante ou cozinheiro, mas eles vão pensar em criação. E hoje o mercado também quer um profissional de criação. Existem institutos voltados para a inovação. Dentro do nosso instituto também tem o segmento de tecnologia de alimentos. E a ideia é trazer inovações que tem fora do país para o Amazonas. Mas se a FAMET produzir isso aqui, por que nós vamos buscar lá fora? Não vai ter necessidade. Acredito também nisso. Sabemos que não vai ser um caminho fácil. Até pela cultura que nós temos, tanto interna quanto externa, de acreditarem que a gastronomia se resume à produção de culinária. Mas a gente está aqui para isso, para fazer essa mudança que você acabou de colocar aí. A gente acredita nessa mudança e contamos com o apoio de todos, com o apoio das empresas, tanto sejam elas de comércio, sejam elas de indústria, e é isso. Então, Serafim, eu trouxe uns dados aqui em relação à pesquisa na área da gastronomia por região. E aí destacaram o seguinte: na região sudeste foram encontrados 105 documentos registrados, na região sul 56, no nordeste 41, no centro-oeste e norte foram apresentados uma quantidade mínima de 16,6 documentos. Ou seja, a gente consegue ver aqui pelos dados que a própria região norte, ela ainda está muito, um caminho muito lento, muito devagar em relação à pesquisa. E eu posso te afirmar que para os cursos de gastronomia, principalmente da nossa cidade, isso não é diferente, tá? Isso não é diferente. Nós tivemos uma época de crescimento desses cursos dentro daqui da região e depois eles caíram. Hoje nós temos, acho que 2 cursos de gastronomia, 3 cursos. Aliás, 3 instituições que estão ativas e estão oferecendo o curso tecnológico, que são cursos de 2 anos, mas não com foco na pesquisa. A gente está aí, esse caminhar muito lento. Então, assim, eu acredito que o apoio da instituição, o apoio desses parceiros é fundamental, que a gente mude esse quadro, que a gente mude e possa o quê? Contribuir de forma efetiva, até porque a questão do ensino, pesquisa e extensão, esse tripé, a gente já aplica dentro da instituição, mas de uma forma o quê? Muito interna, Às vezes o aluno, ele faz uma pesquisa dentro de sala de aula, ele assiste uma aula e ele vai ali numa comunidade fazer uma ação, mas não de fato fazer uma pesquisa que envolva todos os saberes. Então a expectativa, a ansiedade para que esse projeto, para que essa parceria, ela realmente seja efetivada é muito grande. A gente já vem um tempo conversando, acho que foi bem um pouco antes da pandemia. Sim. E depois veio a pandemia, a gente parou, então a gente acredita muito, a gente está contando muito com essa ajuda, com essa contribuição.
E aí a ideia também, a proposta é que depois outras instituições elas possam seguir, né, esse mesmo caminho. E aí a gente conta, né, com esse conhecimento também dos próprios peixeiros. E eu queria saber, né, você teve, assim, algum momento, algum contato de falar, né, de poder falar sobre esse projeto? E qual foi também as expectativas por parte, né, desse público na qual estará também atuando com a gente na pesquisa gastronômica? Como sindicalista do público da pesca, que até isso também é uma benção de estar participando junto com eles, conversei com sindicalista do município de Manaquiri, Iranduba e daqui de Manaus, além de uma cooperativa de Tabatinga, sendo que essa cooperativa de Tabatinga tem uma estrutura um pouco maior e melhor, né? Porque eles, além da captação do produto nos nossos rios, né, do pescado, eles têm os equipamentos para fazer a filetagem, o tratamento. Então já está num estágio um pouco mais avançado em relação à atividade dos sindicatos e das associações. E eles receberam com felicidade e grande expectativa, porque na fala deles seria a primeira participação de um centro universitário, de uma faculdade, unindo a comunidade, o pescador artesanal e a proporção ali da geração de conhecimento, da criação de pratos, oficinas, ou seja, além de ter ali um produto voltado ao público que gosta do pescado, mas de um reconhecimento desse pescador, que normalmente só é reconhecido em momentos de campanha eleitoral, né? Nós temos sim algumas atividades do IDAN, da Secretaria de Pesca, que durante um ano faz alguns cursos voltados para o público da pesca, mas sabemos também que não consegue atender todo o público, já que nós temos pelo menos registrados com carteira de pescador um pouco mais de 75 mil pescadores. São números do ano passado que deve aumentar esse ano, porque a expedição de carteiras aumentou do ano passado para esse ano. E sem registros de pescador formalizado, nós temos aí pelo menos 300 mil pescadores no estado, porque se mistura entre o agricultor familiar e o pescador. Então, os que não são formalizados, qual é a diferença? Eles não recebem o seguro-defeso. Quem é formalizado e tem carteira tem direito aos benefícios sociais e da Previdência. E o maior deles é o recebimento do seguro-defeso, porque eles trabalham somente com a pesca naquele período. Então, a princípio, né, essa interação entre o conhecimento e a produção do pescado, a coleta do pescado, com certeza gera reconhecimento, gera satisfação pela atividade, e cada vez mais nós entendemos que nós precisamos de pescador, nós precisamos de agricultor, nós não podemos viver somente com alimentos processados. Então, se nós não valorizamos quem está no campo, o agronegócio é muito maior, é empresarial. A agricultura familiar tem algumas limitações legais que determinam ali, por exemplo, o espaço em que aquele produtor rural está trabalhando. Se trabalha com membros da família. Então, esse público precisa sim de um apoio, existem políticas públicas, mas até o momento nenhuma com essa ideia de interação e geração de conhecimento. Basicamente, a geração de renda ou algo previdenciário, mas de conhecimento, não. Então, se nós queremos que o nosso agricultor familiar, seja ele produtor rural, pescador, avicultor, tenha o mesmo desenvolvimento que o agronegócio teve no Brasil, com a implementação de tecnologias, melhorias que a Embrapa apresentou, nós temos que também apresentar esse conhecimento que vai ser gerado a partir da pesquisa na FAMETRO. Bom, para quem está assim em casa, né, quem está nos assistindo, só para entender um pouquinho do grupo de pesquisas e práticas de experiências gastronômicas, nós também temos a proposta, nós queremos que esse pescador ele venha para dentro da faculdade, né, ele venha para dentro da universidade. A ideia também, a proposta é de oferecer cursos, né, de qualificação em relação a custos, a boas práticas na manipulação do próprio pescado. Claro que respeitando toda uma cultura, a gente não pode chegar impondo, né, o que as leis, os que elas determinam. Então a gente tem essa preocupação também de respeitar a cultura do pescador no próprio manuseio, né, na própria preparação.
E uma outra proposta também que é interessante é a gente estar com eles nas feiras, né? O pescador ali, vendendo o seu produto e o nosso aluno com conhecimento dele, falando sobre aquele peixe, falando sobre as suas particularidades, propriedades, falando sobre preparações culinárias, porque a pesquisa também não é, né, somente na parte tecnológica, desenvolvimento de produto. Também, para a gente, a pesquisa envolve também a preparação de novos pratos, como a gente falou anteriormente. Então, eu acredito que todos nós só temos a ganhar. Não só os nossos alunos, como os pescadores, como a comunidade como um todo, né? Fazer aí, o aluno ensinando. Já pensou como é interessante? Porque às vezes a gente come um tambaqui na hora do almoço e às vezes sobrou e não quer jantar, né? Acontece isso porque acha que o sabor da carne, né, do peixe alterou, aí já ou descarta. Então, assim, a ideia é o que eu posso fazer então? Sobrou um pedaço de peixe, posso fazer uma nova preparação? Posso fazer um prato? Então, é realmente aproveitar tudo do peixe. E aí, a gente quer levar isso para todos. E vamos ficando por aqui. Esse programa é realizado pelo curso de jornalismo da FAMetro. A pauta de hoje foi a importância da pesquisa num curso de gastronomia também do seu Unifametro. Espero que tenham gostado. Se quiserem saber mais sobre o programa, podem entrar em contato com a coordenação do curso, que fica na Unidade 5, na Avenida Constantino Neri, ou podem também acessar nossas redes sociais, que é o Instagram Gastronomia seu Unifametro. Também passo a palavra, agora aqui para se despedir do Serafim Caveira, que ele fale um pouquinho, do quais são as propostas, se tem aí algum evento planejado, e para a gente se despedir do público. Obrigado, Márcia. Obrigado, FAMetro. Agora em maio nós vamos ter uma feira no Centro de Convenção de Vasco Vasques, e uma das atividades que foram solicitadas é a integração dos artesãos indígenas e de uma agroindústria do município de Manicoré, que tem produtos como geleia, bananada, e agora está empacotando a castanha do Brasil, castanha da Amazônia ou castanha do Pará. Tem sempre essa discussão, mas eu prefiro dizer que é castanha da Amazônia, né? Então nós teremos essas atividades, como Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, até o dia 15 desse mês, a próxima semana, nós estaremos tomando posse como membros do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Amazonas. O Instituto Valendo Economia Criativa tem algumas pesquisas e alguns projetos já no sentido também da implementação de inovação de alimentos, trazendo tecnologias e ideias de fora do Brasil. O Instituto Tecmazon também está pronto para executar, junto com essa plataforma que vai participar do evento no Centro de Convenções de Vasco Vasques, que é a B4AM, que é a Best for Amazônia, que é uma plataforma que divulga produtos da Amazônia. A plataforma é para comércio, mas focada em produtos da Amazônia, produtos alimentícios e artesanais. Então, são essas atividades que nós estaremos encampando agora, imediatamente, a partir do mês de abril e maio. E quem quiser participar conosco, estamos à disposição também. A OACB, a principal, tem a intenção de mostrar que nós todos temos direito à segurança alimentar, todos têm direito à alimentação saudável, e mostrar que o advogado ele não está preocupado apenas com a justiça nos tribunais, mas a justiça do dia a dia, o convívio das comunidades. Obrigado por ter aceito o convite. Nossa parceria seja de sucesso. Fechado.